Um bom dia, então. Podemos nos colocar de pé. Essa primeira canção é uma canção de gratidão ao nosso Deus. E nós viemos essa manhã para adorá-lo, não é verdade? Todos juntos. O Senhor tem feito maravilhas em nosso meio. E esse é o momento de elevarmos a nossa voz para bendizer o nome do Senhor. O Salmo 104, eu vou ler alguns trechos dele. Bendiga o Senhor a minha alma, o Senhor, ó Senhor meu Deus, Tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e esplendor. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento. Ele fez a lua para marcar estações, até o sol sabe quando deve se pôr. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Cantarei ao Senhor toda a minha vida. Louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Tiesco falou de alegria, né, nessa manhã. Será que temos sentido a alegria no nosso dia a dia? Pois a palavra de Deus fala que aqueles que buscam o Senhor têm o coração alegre. Vamos reler o verso 24, que diz assim: Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. E é para esse Deus que nós viemos cantar. O Deus que criou o mundo e tudo o que nele há. Então, vamos dar graças ao nosso Senhor e nos alegrar nessa manhã. Amém? Promessas de tudo que quero te dar.
Criançada, vamos lá? Podem vir, vamos cantar a musiquinha. Hoje nós vamos cantar a música Restaurados, que é o tema do Acampa Dentro. Já vamos treinando para chegar bem afiado na semana que vem, né? Muito obrigada, crianças. Amém. Quem veio aqui para exaltar o nome do Senhor? Vamos erguer nossas mãos, quem quiser, e adorar Ele, exaltar o seu santo nome. Pra
de olhos fechados, um espírito de oração. A próxima canção, o nome dela é Oração, e que realmente a gente possa estar orando essa música ao Senhor. Amém. sempre, Senhor. Santo e majestoso és Deus, exaltado és Senhor, coroado sobre a terra.
Boa é tua vontade de um onisciente Deus. Ó Deus, obrigada porque tu conheces todas as coisas e a tua vontade é perfeita. E nós queremos confiar em ti, Senhor. Queremos entregar nossas vidas no teu altar e queremos confiar que o Senhor, a tua vontade é a melhor e perfeita. Muito obrigada, Senhor. Queremos entregar essa palavra que vai ser falada agora, que ela possa vir aos nossos corações, Deus, e possamos vivê-la em nossas vidas, Pai. Abençoa as crianças, o tempo delas, e que a tua palavra também esteja sendo semeada nos seus corações e que elas possam crescer, Deus, e serem pessoas segundo o teu coração, Pai, para a honra e glória do seu nome. Em nome do Senhor Jesus, amém. Bom dia, pessoal. O pessoal do Ministério Infantil me pediu para avisar se tem algum professor ou professora. Vai ter um tempo especial lá em cima para vocês não esquecerem, podem subir junto com as crianças. Beleza? Professores do Ministério Infantil podem subir junto. Então, queridos, hoje a gente vai continuar estudando aquilo que a gente já tem visto. Continuaremos na nossa série do Evangelho de João. Hoje, se você quiser ir abrindo sua Bíblia, estudaremos o capítulo 6 de João, o maior capítulo de todo o Evangelho, que traz uma ruptura na história do Evangelho em si e na sequência que ele vem trazendo. Mas antes da gente ler, eu queria saber aqui, uma pesquisa de erguer nossas mãos, quem de vocês aqui tem uma assinatura do streaming de filmes e séries chamado Netflix? Pode levantar sua mão se você tem a assinatura da Netflix. Hoje acho que, 99% das pessoas têm algum formato de streaming, porque tem mudado o jeito que a gente assiste TV. Mas talvez quem é um pouquinho mais jovem não vai se lembrar, mas no início, no longínquo ano de 2011 a 2013, a Netflix estava lançando o seu produto. Ao lançar o seu produto, a gente tinha a possibilidade de assinar. Então, tu assinava como é que funcionava a promoção deles. Tu colocava teu e-mail, cadastrava teu cartão de crédito, e tu tinha 30 dias de graça. Aí tu passava 30 dias usufruindo daquilo que tinha, de séries, filmes e tudo mais, ou até ficar meia hora só olhando o catálogo sem decidir aquilo que tu ia assistir, que normalmente é o que fazemos. E tinha 30 dias para testar isso, para no fim desses 30 dias você descobrir se você queria pagar ou não, se aquilo valia a pena ou não. Então, cadastrava seu e-mail e tu tinha esses 30 dias. Tu podia depois cancelar e tinha essa questão do custo-benefício. Vale a pena? Não vale a pena? Achei alguma coisa que me prendesse? Não achei. Mas aí surge o brasileiro. O brasileiro. O brasileiro cadastrou, então, o e-mail da sogra, do sogro, do pai, da mãe, do cachorro, do periquito, tentando 30, 60, 90, 120 dias sem pagar. E isso só reflete um pouco do nosso coração. O nosso coração que está sempre disposto e pronto a receber benefícios, mas na hora de pagar, na hora de sacrificar algumas coisas, a gente nem sempre é assim. A gente sempre está pronto a ganhar 30 dias de graça, mas no fim desses 30 dias, a verdade é que a gente sofre para pagar, ou a gente pesa na balança, acaba desistindo de muitas coisas por isso. E hoje a gente vai ver um pouco de como a multidão que seguia Jesus pesa na balança se valia a pena ou não seguir Jesus. E, infelizmente, a maioria chega à conclusão de que valia mais a pena largá-lo. O nosso texto de hoje é João 6, do 22 ao 35. A gente vai ver que
a multidão que seguia Jesus. Queria comida, mas não queria a verdade. Seguia Jesus pelo pão que ele podia dar, mas ao fim o rejeita pelo pão que ele é. Seguiam Jesus em busca de barriga cheia, em busca de benefícios, mas sem a disposição e a motivação correta. João 6, do 22 ao 35, fala o seguinte: no dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali, e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou num barco e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhes perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram maná do deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer do pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela tua palavra, que é viva, eficaz e nos transforma. Que ela fale ao nosso coração, que ela nos desafie, que ela nos molde e nos mantenha prontos a sacrificar tudo que for necessário para seguir os teus caminhos. Que ela nos mostre a verdadeira motivação de crer e seguir a Cristo Jesus. E que possamos sair hoje daqui um pouquinho mais parecidos com o Cristo do que chegamos. É isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos tentar, só para contextualizar o que está acontecendo aqui. Eu peguei um texto no meio do capítulo 6 de João, então tem acontecimentos anteriores, acontecimentos posteriores. Então a gente vê que o povo está indo e atravessando o mar até Cafarnaum em busca de Jesus. Por que eles estavam indo? Então a gente dá uma olhadinha aí na tua Bíblia, volta o olhinho um pouquinho antes, você vai ver que no início do capítulo 6, a gente tem um dos mais importantes e marcantes milagres do ministério de Jesus, a multiplicação de pães. A gente tem, então, a multiplicação de pães e peixes, em que Jesus, com 5 pães e 2 peixes, alimenta uma multidão de 5.000 homens. 5.000 homens, o que provavelmente significa que tem entre 10 e 12 mil pessoas, com 5 pães e 2 peixes. É o único milagre que está relatado nos 4 evangelhos. E então pense comigo, quem aqui a gente que vive como comunidade, como igreja, e servimos em alguns ministérios, você que já trabalhou na cozinha aqui da Aliança e veio cozinhar para jovens ou para crianças, e a gente tem 60, 50 crianças, ou 60, 50 jovens, e é uma mão para a gente cozinhar, para saber o que medir e tudo. Olha a dimensão do milagre de alimentar 10, 12 mil pessoas com 5 pães e 2 peixes. A multidão está maravilhada. A multidão viu um dos maiores milagres de Jesus, presenciaram, viram, e eles, cara, esse é o profeta. Esse é o profeta que havia de vir. Então eles querem ficar com ele, querem seguir ele, querem estar junto com ele.
Esse é e isso é importante a gente salientar e identificar que esse é um momento em que, estudando a vida de Jesus como um todo e todo o contexto da vida dele, chama-se o auge da sua popularidade. Esse momento com 10, 12 mil seguidores, uma multidão de 10, 12 mil, é o momento que a popularidade de Jesus está no seu auge. Está sendo seguido por mais pessoas. Ele começa ali em Caná, no início de João, que a gente viu também no casamento, sendo um desconhecido. Então, a partir do momento que temos discursos, milagres, aqui a gente chega no auge da popularidade de Jesus. Então, esse é o momento que ele é mais seguido, e a prova disso se encontra no versículo 14 e 15. 14 e 15 do capítulo 6 fala: depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, a saber, a multiplicação de pães e peixes, o povo começou a dizer: sem dúvida este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente para o monte. Então ele se retira para o monte, sabendo que eles queriam proclamar ele rei. E isso é uma prova clara de que esse é o auge da popularidade de Jesus. Esse é o momento em que ele é mais popular. Então, em meio a isso, ele se retira ao monte para orar. Os discípulos seguem no mar para Cafarnaum. Então, eles descem para o mar, pegam um barco, vão para Cafarnaum. E aí a gente tem o famoso relato de Jesus andando sobre as águas. A gente entra ali, então, ele anda sobre as águas, atravessa o mar, e aí a gente chega no texto de hoje. Então, ele está no auge da sua popularidade, 12 mil pessoas o seguindo, aí eles querem proclamar ele rei, se retira para o monte orar, os discípulos vão para Cafarnaum, ele anda sobre as águas, aí tem a gente não encontra o relato de Pedro e tudo mais no livro de João, mas aí tem o milagre de Jesus andando sobre as águas. O texto que a gente vai ver hoje, então, ele vai trazer a sequência disso. E a sequência disso, Jesus vai confrontar a multidão quanto à verdadeira motivação que eles estavam seguindo ele. Por que vocês realmente estão me seguindo? E depois a gente vai ver um pouco que ele aponta a ele mesmo como a verdadeira necessidade, o que eles realmente precisavam era de um Salvador e não de um provedor. A verdade é que eles precisavam de alguém que os salvasse, não de alguém que os alimentasse. É isso que Jesus vai trazer nesse texto. E se você esquecer de tudo que eu falar hoje, se por algum momento você dormiu muito tarde e pescar, lembre-se dessa frase. O povo queria comida, mas não a verdade. O povo queria o pão que ele poderia dar, mas não o pão que ele é. O resumo do texto que lemos hoje, então, é: o povo queria comida, mas não a verdade. O povo queria o pão que ele poderia dar, mas não o pão que ele é. Então vamos ver aqui como Jesus confronta a verdadeira motivação da população. Durante o diálogo e o texto aqui, então, a gente percebe uma multidão sedenta por milagres, sedenta por sinais. Eles pedem mais milagres, eles pedem mais sinais. Eles desejavam ver, ouvir, presenciar mais coisas. E a forma como o diálogo ocorre e como Jesus responde às perguntas deles mostram 4 aspectos. Então vamos citar 4 aspectos de quem segue a Jesus com a motivação errada. 4 aspectos de quem segue a Jesus com a motivação errada. O primeiro deles a gente encontra logo no versículo 25 e também no 30. A primeira característica de quem segue a Jesus Cristo com a motivação errada é que eles serão eternos insatisfeitos. Versículo 25 fala: quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? No versículo 30, então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? O que farás? O povo está ansioso por mais milagre, por mais demonstrações de poder. Mas a sua motivação errada os impede de encontrarem satisfação naquilo que eles já viram. São eternos insatisfeitos. Enxergar o milagre da multiplicação dos pães de uma maneira equivocada os fazia querer mais,
Beleza, é para crer em ti, mas o que mais tu vai fazer? Prova aí. Das qual é que é, Jesus? E aí? Mostra mais coisa. Seguir Jesus com a motivação errada vai nos fazer ser completamente dependentes de sinais, completamente dependentes de milagres, não por quem Ele é, mas pelo que Ele faz. Há um risco nisso, e o primeiro risco disso é sermos eternos insatisfeitos. Inclusive, Jesus poderia ter aproveitado esse momento, o auge da sua popularidade, e quando eles perguntam, como é que tu chegou aqui? Ele poderia dizer, tá vendo esse mar ali? Eu caminhei sobre ele e cheguei aqui. Os discípulos iam confirmar, todo mundo ia aplaudir, Jesus, vai ser o rei, vai ser o rei. Mas ele sabia que, como Carson escreve, o teólogo, meros milagres podem ser corrosivos à fé genuína. Um milagre pode nos tornar dependentes daquilo que nos é oferecido. Um milagre pode confundir e causar uma interpretação errada, como a gente vê, e vai ver os religiosos da época louvando, engrandecendo o nome de Moisés e negando o nome de Jesus. Milagres mal interpretados e mal vistos dão glórias à pessoa errada. Quando a gente não entende e não compreende o porquê o milagre realmente aconteceu, ou quem realmente fez, a gente dá glórias à pessoa errada. A gente fica dependente de sinais e sinais e sinais. Seguir a Jesus com a motivação errada nos torna eternos insatisfeitos. Por isso Jesus, de prontidão, quando eles perguntam como ele chegou, confronta de cara a motivação dos corações deles. Ele quer que os milagres vistos, os discursos ouvidos, ele quer que isso gere uma fé genuína. Ele quer apontar para o verdadeiro pão da vida, que após eles entenderem isso, eles não precisarão de mais nada. Após entender quem ele era, eles iam perceber que não precisavam de milagre nenhum, de sinal nenhum. Porque no fim de tudo isso, o preço estará pago. Porque a gente precisa de um Salvador e não de um provedor. A gente não precisa de um milagreiro. A gente é mau, pecador e precisa de um Salvador. O segundo ponto e o segundo comportamento de uma multidão que segue a Jesus com a motivação errada, a gente encontra no versículo 28. O versículo 28 fala o seguinte: então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E esse ponto também pode ser um erro e uma falha cometida por nós no dia a dia da igreja. Uma pessoa que segue a Jesus com a motivação errada, age como se tudo dependesse de si e de seus esforços. Eles querem agir, eles querem fazer, eles estão prontos para isso. O que a gente pode fazer? Como que a gente pode agir nessa nossa fé ativista, nessa nossa fé religiosa, nessa fé dos fariseus que buscavam se esforçar ao máximo para cumprir a lei, mas que na hora que a lei e a verdade se fez carne, o rejeitou. Seguir a Jesus com a motivação errada nos tornam cristãos ativistas, que faz, porém uma hora a gente vai desanimar, uma hora a gente vai cansar, se a gente não tiver o foco certo, se a gente não tiver a motivação correta, uma hora a gente vai parar, uma hora a gente vai largar. O povo estava pronto para fazer e agir, mas Jesus sabia que se eles fizessem, agissem, logo ali na frente todo mundo ia largar.
Ele não estava interessado numa aparência convertida. Ele estava interessado em corações rendidos a quem ele era, a quem ele é. Então, o segundo perigo de seguirmos a Jesus com a motivação errada é agir como se tudo dependesse de nós e dos nossos esforços. Enquanto a resposta é crer em Jesus Cristo, crer naquele que o Pai enviou. E como o Francesco trouxe semana passada, que a única parte da nossa salvação que a gente entra é o pecado, o crer também é um dom de Deus, como Efésios 2:8 fala. É graça de Deus. Terceiro ponto, então, primeiro, nós seremos eternos insatisfeitos. O segundo ponto, nós seremos ativistas. Nós agiremos como se tudo dependesse de nós e não de Jesus Cristo. O terceiro ponto é a cegueira. Então, no versículo 30 a 32, fala o seguinte: então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito, ele lhes deu comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. A motivação errada conduz o povo e a multidão a enxergar tudo aquilo que eles viram e ouviram de uma maneira equivocada. Assim como maná no deserto, dando glórias a Moisés, talvez, possivelmente. Mas isso tudo, a cegueira de seguir a Jesus Cristo com a motivação errada, nos impede de enxergar a quem é a glória. Quem o fez, nos impede de entender e enxergar que tudo aponta para o Redentor. O maná no deserto, como uma parábola que aponta para Jesus Cristo, o verdadeiro pão do céu. Seguir Jesus Cristo com a motivação errada nos impede de enxergarmos que tudo converge em Cristo Jesus. Como tem a música que a gente canta aqui, que é tudo por Ele, para Ele. São todas as coisas. A gente não enxerga isso seguindo a Jesus com a motivação errada. A gente fica cego. Primeiro ponto, somos eternamente insatisfeitos. Agimos como se tudo dependesse de nós e de nossos esforços. Terceiro, a cegueira. Uma motivação errada conduz a multidão e nos conduz, por vezes, a enxergar, presenciar tudo aquilo que a gente presenciou, tudo aquilo que a gente viu, de uma maneira errada. Nos impede de enxergar que tudo converge em Cristo Jesus. Que a multiplicação de pães convergia na glória de Deus. Quarto ponto de uma motivação errada seguindo Cristo Jesus. Ela expõe o nosso egocentrismo, apenas demonstra quem nós realmente somos, por quem o nosso coração realmente pulsa, o quão egoísta e egocêntrico nós somos. Isso está presente no versículo 34. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E aí a gente talvez vai lembrar também da mulher samaritana ali no poço: eu quero essa água. Porque ela queria essa água para não ter o trabalho de ir lá buscar no poço. E aqui o povo quer comida cheia, quer barriga cheia, quer comida todo tempo, quer barriga cheia, não quer mais sentir fome. Que trabalho nos pouparia não sentir mais fome? Que custo mensal nos pouparia não sentir mais fome? Imagina o que a população pensava: não ter que ficar correndo atrás, vai fazer bem. Seguir Jesus com a motivação errada nos mostra e escancara o nosso coração egoísta e egocêntrico. A todo momento, os pedidos e relatos da multidão demonstram que o seu coração transborda egoísmo.
para nós? O que tu vai mostrar para a gente, Jesus? Até mesmo quando a gente reconhece Jesus como nosso Salvador e Senhor, a gente corre o risco de querer nos colocar no centro e não Cristo Jesus. O risco de seguir a Jesus com a motivação errada é que uma hora ou outra o nosso egocentrismo, o nosso egoísmo vai aparecer. A multidão, seu egoísmo, desejava ser saciada para sempre. E a gente, por vezes, também. A gente, por vezes, utiliza Jesus, seus sinais, seus milagres, como uma bengala para a gente caminhar no dia a dia. E a gente só vai pedir ajuda quando dá alguma coisa errada. Oh, Jesus, me ajuda aqui, me ajuda lá. É o nosso teleproblemas. A gente vai orar quando tem coisa ruim, coisa errada acontecendo. Seguir a Jesus com a motivação errada nos torna religiosos, que só temos os nossos interesses a buscar e que deixamos ele de lado quando os nossos interesses não são cumpridos. O foco, então, mais uma vez, é em si, não em Cristo. Eles buscavam a glória para si e não para Deus. Eles queriam ser saciados, eles queriam que os anseios deles fossem respondidos, mas não queriam dar glória a quem realmente o merecia. Seguir Jesus com a motivação errada, então, recapitulando nossos 4 pontos, nos torna eternos insatisfeitos, nos faz agir como se tudo dependesse de nós e de nossos esforços, enquanto tudo depende dele. Nos torna cegos ao não dar a glória merecida a quem é devido. E expõe o nosso verdadeiro coração egoísta e egocêntrico. E Jesus traz, então, ele não só expõe o coração deles, assim como ele expõe o nosso com esse texto. Como expõe os nossos erros, as nossas falhas, e quantos de nós e como nós caímos em cada um deles, às vezes. Mas Jesus aponta e demonstra a verdadeira necessidade da população. Qual então parece ser o antídoto para essa doença nos nossos corações, essa doença de seguir a Jesus com a motivação errada, sem entender o que ele realmente estava fazendo ali ou o que ele realmente fez na nossa vida? Qual o antídoto? Como viver essa nova perspectiva que Jesus apresenta? Como fazer o coração pulsar por aquilo que realmente vale a pena? Esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que ele enviou. Há um contraste claro de entender a obra perfeita e completa de Cristo Jesus com a religiosidade, um esforço insano e contínuo dos judeus para obterem salvação guardando a lei. O povo deveria crer em Jesus como profeta, como verdadeiro e maior que Moisés, como o líder de um novo êxodo. Um novo êxodo estava acontecendo. A Páscoa teria o seu sentido final em Cristo Jesus e na vitória da cruz. Tem uma coisa nova acontecendo aqui. Creia nisso. Creia no verdadeiro maná, o verdadeiro pão do céu que é capaz de suprir nossas necessidades físicas, e é isso que Jesus demonstra através da multiplicação de pães e alimentando 12.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, que ele também suprirá as nossas necessidades dia após dia. Como tem sido a sua preocupação nisso? Mas mais do que satisfação e provisão física, ele nos traz provisão espiritual. E é isso que ele quer apresentar ao povo, é isso que ele quer mostrar. Que ele viria para salvar. Que ele era aquele profeta prometido. Eu fico pensando
Quem aqui já é pai e mãe, muito provavelmente vai lembrar do nascimento do seu primeiro filho, enfim, o seu primogênito, o como a gente espera por isso. O pai, eu lembro do primeiro, o Davi, quando ia nascer, que a gente ficava no aplicativo ali e sabia que ele era do tamanho de uma uva, depois ele vai crescendo, do tamanho de um melão, isso, aquilo, o cara vai acompanhando toda semana, ansioso para chegar. Aí tu se prepara, tu compra berço, tu compra tudo, tu prepara a casa, põe um quartinho a mais. Tu está na expectativa e quando ele chega, ele transforma tudo, ele muda todo o lar, ele muda toda a rotina. Isso numa espera de 9 meses. Agora pensem no profeta prometido por toda a história, que iria remir o seu povo, que ia salvar o seu povo do pecado, que gerações e gerações o esperavam, e ele chegou e ele é tratado como? E por isso ele discursa: eu sou o pão da vida, eu estou aqui. Não deixe que a motivação errada os cegue. Não deixe que a motivação errada os impeça de enxergar que eu estou aqui e eu vim para salvá-los, para dar aquilo que vocês realmente necessitavam. O veneno da religiosidade nos impede de enxergar isso com clareza. O povo precisava mais de um salvador do que um provedor. Enxergar com Jesus como pão da vida, como o verdadeiro Moisés, entender que tudo converge e aponta para Jesus Cristo, transforma todas as deficiências e ajusta todas as nossas expectativas e motivações conforme a sua palavra. E era isso que Jesus estava oferecendo. É um ajuste conforme a verdade. O livro de João vai caminhar pela história de Jesus, e depois a gente vai ver diversos eu sou, inclusive em 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entender que Jesus é o verdadeiro Salvador que todos eles precisavam, deveria transformar a vida deles. E transforma. Esse discurso duro de Jesus, de que eles deveriam abandonar a religiosidade, é o que a gente vai ver nos versículos seguintes, de que eles deviam abandonar Moisés porque ele era o cumprimento de toda a lei. Tem 2 caminhos que o povo segue. E para nós também, quando enxergamos a nossa verdadeira motivação de seguir a Cristo Jesus, quando ouvimos o convite dele de crermos que ele é o pão do céu, que traz vida ao mundo, a gente tem esses mesmos 2 caminhos a seguir. Eles estão nos versículos 66 e 67. 2 resultados distintos da multidão e de seus discípulos. O primeiro deles, no versículo 66, fala: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Percebendo que o convite de Jesus para negar um velho eu, para sacrificar tudo aquilo que eles criam até então, e para encontrar nele a verdadeira motivação, foi pesado e duro demais. E a decisão foi deixar de segui-lo. O verdadeiro Deus em carne estava diante deles. Fez um convite para segui-lo, verdadeiramente, com a verdadeira motivação. E o resultado foi que eles o abandonaram. Então, o primeiro resultado é que a gente pode manter uma postura altiva, orgulhosa e abandonar Jesus Cristo. Perceber que o desejo do povo nunca foi a verdade, mas a satisfação egoísta e unicamente pessoal. Como falamos no início, o povo queria comida, mas não a verdade. O povo queria o pão que ele poderia dar, mas não o pão que ele é. E o resultado é que no desafio, na verdade que Jesus os trouxe,
eles acharam duro demais e o abandonaram. Mas nem tudo se resume a isso. Nos versículos 67 e 68, Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. O verdadeiro discípulo de Jesus, com esse confronto ao nosso coração, reconhece que Ele é o único digno, que Ele é aquele que tem as palavras de vida eterna. Entende quem Ele é. Entende que tudo aquilo que a gente viu até agora, que tudo converge nele, que Ele é o verdadeiro Moisés, que toda a história foi criada para convergir em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que Ele é tudo que a gente precisa. Inclusive no versículo 6 vai falar um pouco sobre, no versículo 6 não, no capítulo 6, o versículo 27, fala, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. A verdade é que tudo perde o seu valor quando comparado com Cristo Jesus. E é isso que os discípulos entendem. E é isso que nós devemos entender hoje. A salvação trazida por Cristo Jesus faz com que tudo no nosso dia a dia perca seu valor. Se a gente comparar com a salvação que recebemos em Cristo Jesus, o nosso trabalho perde o valor. O dinheiro perde o valor. Os nossos bens perdem valor. E aí o cidadão que burlava o sistema da Netflix fazendo vários e-mails, percebe que aqui há algo que vale a pena viver, vale a pena morrer por essa verdade. O verdadeiro discípulo de Jesus entende que aqui vale a pena. Somente Jesus tem as palavras de vida eterna. E, queridos, para finalizar, como esse texto fala ao seu coração? Qual a sua motivação para estar aqui domingo após domingo? Para frequentar sua célula semana após semana? Para fazer sua devocional de segunda a segunda? Qual a sua verdadeira motivação? Tenha um tempo de oração sozinho agora. Como um verdadeiro discípulo de Jesus, use esse texto e toda a verdade que Jesus trouxe nele para ajustar o seu foco, para declarar que tudo converge em Cristo Jesus, que Ele é o centro de nossas vidas e da nossa história. Que nós não somos, e a gente tem falado bastante isso aqui na frente, que nós não somos o protagonista da nossa própria história. Jesus Cristo é o protagonista da nossa vida e da vida de todos aqui. Deve ser assim. Ele é o pão da vida, que além de suprir todas as nossas necessidades, nos dá a verdadeira vida. Dedique o rumo e o sentido da sua vida a Cristo Jesus. É a melhor decisão que nós podemos tomar em nossas vidas. Tenha um tempo de oração sozinho. Querido Deus, te pedimos perdão porque somos falhos. Porque o nosso coração é falho e por vezes vive e faz as coisas com uma motivação completamente equivocada. Obrigado pelo convite da Tua palavra de ajustarmos o nosso foco, de ajustarmos a nossa motivação, de entendermos que Cristo Jesus é o pão da vida, de entendermos que Cristo Jesus nos basta. Nos ajuda, Deus, a entendermos e vivermos isso. Nos ajuda a viver o nosso dia a dia, fora da igreja também, com essa perspectiva. Que tudo perde o seu valor quando comparado ao nosso Salvador.
Obrigado, Deus, porque você enviou Jesus, pão da vida, para que a gente tivesse uma vida diferente, uma vida nova e fosse transformado. Que esse texto nos confronte, nos ensine, nos molde e nos desafie a vivermos com a motivação correta, transbordando amor a Cristo Jesus, transbordando uma vida em dependência dEle e também com o foco certo. É isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, uma boa semana e até domingo que vem, se Deus assim permitir.